Pensa só nessa situação. Você foi para uma viagem de família para um lago a 4 horas da sua cidade natal. Um churrasco, levar a criançada para brincar e também matar uma saudade que você tinha há muito tempo. Pescar. Um hobby que você tem desde a sua infância. Então você pega seu barco, vai para o meio do lago. Entretanto, algumas coisas começam a sair do controle. E é aí que você percebe. Talvez você seja presa. Uma viagem em família parecia ser uma ótima ideia. Sair um pouco da rotina de trabalho, faculdade. Eram 4 dias em um rancho que ficava a mais ou menos 4 horas da sua cidade natal. Parecia perfeito. E o principal, a gente estava no rancho conhecido por passar pelo lago mais famoso da minha região, o Lago São Pedro. Meu pai falava desse lugar há meses. Dizia que é o principal ponto de pesca do nosso estado inteiro. Lá acontecia campeonatos, competições, programas de TV e outras muitas coisas que faziam ele ficar muito famoso. Então logo de cara eu me interessei. O primeiro dia no rancho tinha sido bem agradável. Fiz uma trilha logo cedo. A mata era bem fechada, mas vi bastantes animais, pássaros. O instrutor disse inclusive que alguns deles só existiam naquela parte do país. Alguns já em ameaça de extinção. Então o rancho meio que servia de acervo florestal para muitos desses bichos. Após uma longa caminhada matar dentro, decidi ficar na piscina com a minha família. Meu pai tinha assado algumas carnes, então eu aproveitei para me deitar numa rede e descansar. Comi bastante, descansei e o tempo foi passando. Chegou por volta das 5h30 e foi aí que eu vi algumas pessoas indo de barco pro lago. Uma hora no mínimo inconveniente. Cheguei logo perto do meu pai e perguntei por que essas pessoas estariam indo pescar uma hora dessa. E foi aí que ele me respondeu. No Lago São Pedro, aparentemente, pescas noturnas são bem mais comuns que o normal. Por conta da fauna do local e hoje principalmente, já que era noite de lua cheia. Ou seja, o melhor momento para se pescar. Eu fiquei bem intrigado com aquilo. Nunca tinha feito antes. Mas quando ele falou, já comecei a reparar. Os barcos naquele lago eram diferentes. Eles tinham uma pequena luzinha embaixo que iluminava até que bem. Eles eram meio que projetados para isso. Com essa ideia na minha cabeça, eu esperei anoitecer um pouco mais. A chácara ficava bem bonita de noite. Era bem iluminada. Em contraponto, o lago ficava completamente escuro, exceto pela luz da lua que refletia nas águas do lago. A única fonte de luz, assim, que dava meio que um clima azulado e bem aconchegante. Decidi daí pescar, eu peguei minha mochila e comecei a separar alguns itens. Uma lanterna, uma faca para me ajudar caso precisasse cortar alguma coisa, um isqueiro e uma caixa de fósforos. Isso para acender um pequeno lampião que meu pai tinha me dado há muito tempo atrás. Pego tudo isso e coloco na bolsa, junto a algumas iscas caseiras que eu tinha preparado. E claro, a vara de pesca. E aliás, eu ia até me esquecendo, eu levei uma velha Polaroid da minha mãe. Vai que tinha alguma coisa legal para tirar foto. Mas antes, claro que eu tinha que avisar meu pai. Eu entrei no quarto e ele tava apagado. Quem diria que encher a cara o dia todinho ia derrubar ele. Então, sem muita escolha, eu fui na minha mãe, falei o que eu ia fazer. Ela estranhou um pouco por causa do horário, mas de toda forma eu falei que meu pai tinha deixado. Ela aceitou, mesmo que ela não ligasse muito, assim. Saí do chalé e fui em direção à recepção. Tinha algumas pessoas no restaurante, comendo, bebendo e gargalhando muito. Então eu entrei na portaria e fui me informar como é que funcionava. Boa noite, como é que eu faço pra ir pescar? Ah, sim, é só pegar um dos barcos. O Felipe que cuidava disso aí. Mas ele tá de folga hoje, então acho que é só pegar mesmo. Só toma cuidado pra não pegar um velho, tá? Eu saí e fui em direção ao cais. Tava bem frio lá fora. Era uma pequena extensãozinha de madeira bem velha e bastante lisa, provavelmente por causa do musgo que tava bem evidente nela. Tomei cuidado para não escorregar e lá no fundo eu comecei a ver uma silhueta, parecia uma senhora. Eu nem sequer tinha visto ela lá de fora. Ela era bem baixinha, não dava exatamente para ver ela, por causa que o lago ele meio que subia em uma pequena névoazinha, então dava um clima que realmente não conseguia enxergar praticamente nada. Eu não queria chegar muito perto dela, até para não assustar a pobre. Então peguei o primeiro barco que eu vi pela frente. Ele era pequeno, mas aparentava não estar muito acabado. Dentro dele tinha apenas um balde, uma garrafa PET que eu acho que tinha gasolina, obviamente pro motor. Essa hora o lago é lindo, né? Eu tomei um susto. Era aquela senhora que tava na ponta do cais. Eu nem cheguei a ver ela se movimentando. Sua cara é meio esquisita, amigável, mas ainda assim bem estranha. Sim, é muito bonita. Ela ama a lua. Ela ama quando a lua tá cheia. Sim, quem não ama, né? Para quem exatamente? Os peixes saem pra passear. Eu gosto de nadar também, mas agora não dá. É época de caça, sabia? Tá sendo legalizado, né? Não é isso. Não é a gente que caça, é ela. A noiva. Noiva? Não precisa se preocupar. Ela não gosta de luz. E o seu barco vai espantar ela. Aproveite. Essa noite, menino,
Tá muito bonita. Tá bom. Que merda foi essa? Aquela senhora simplesmente soltou uma bomba dessa e foi-se embora. Negócio de noiva, de caça, tá tudo muito esquisito. Deixa a fumaça passar um pouco. Depois de muito esforço, eu consegui ligar o motor. Era bem barulhento. Saí do cais no impulso e comecei a ir em direção ao meio do lago. Tinha mais uns 3 barcos ao longe. Na escuridão só conseguia ver a luz embaixo deles. Coloquei o colete salva-vida, ele tava meio que completamente rasgado. Parecia até que algo tinha mordido ele como um cachorro, então ele nem fechava direito. Liga a lanterna e tento colocar a isca na vara. De pouco em pouco a escuridão começa a se esvair. Meus olhos começam a se acostumar com o breu e a luz da lua foi fazendo efeito, criando assim uma cena linda da lua iluminando a água. Lanço minha isca no lago e me sento no banquinho do barco, escutando somente o vento e as ondas batendo no casco. Tava bem frio lá fora. Conforme o tempo foi passando, os barcos que já estavam lá antes de mim começaram a ir embora. Alguns passavam por mim, diziam que algum local, apontavam algum lugar que era bom lá no lago. Outros mostravam o balde cheio de peixes. E de pouco em pouco fui ficando sozinho. Após meia hora, tava só eu e o barco. E até então, não fisguei nenhum peixe. Logo me levantei e decidi me mover um pouco. Talvez o local que eu tô só não é bom. Mas no momento que eu me levantei, algo mordeu a isca. Segurei firme e o peixe começou a puxar. Tentava segurar, mas aquilo ficava cada vez mais pesado. Esse pelo menos era um dos grandes. Permaneci segurando, mas aquilo tinha uma força um pouco anormal. Ele puxava de uma forma bruta. Tava começando a ficar bem esquisito. Até que de repente a linha quebrou. Eu cambalhei pra trás, quase caí. Eu não entendi que merda era aquela. O barco balançava como se eu tivesse colidido com algo. Tinha que ser um peixe muito grande pra fazer aquilo. Liguei a lanterna e comecei a apontar pra água pra ver se eu via alguma coisa. Mas apontando pra lá, eu tomo um susto. A minha mão tava completamente ensanguentada. Aparentemente, quando eu tava segurando, algo deu errado e a vara meio que quebrou. Algum estilhaço afiado cortou minha mão. Eu me abaixo e tento procurar algo que consiga estancar o sangue. Na mochila, por sorte, tinha um pano velho. Eu começo a amarrar na minha mão e ele em instantes fica completamente vermelho. Eu espero um pouco, ardendo bastante. Eu torço ele um pouco virando na água. E nesse momento, eu vi uma movimentação na água, até que bem forte. Gerava algumas ondas, ela chegava a balançar o barco. Eu me abaixo, caçando minha lanterna no chão, mas no momento que eu me agachei, algo colide na parte de baixo do barco. Eu chego a pular, eu caio de cara no chão. Eu me apoio de novo e quando eu me viro, o pote de iscas tinha caído dentro do lago. Eu vou rápido, pego o pote, mas não adianta. Toda a ração tá boiando, inclusive alguns peixes já comendo ela. Esse com toda certeza não era a noite pra eu pescar. Liga a lanterna e vou ver como é que ficou o estrago. Ao apontar pra água, eu me deparo com algo no mínimo nojento. Um peixe morto. Morto não, dilacerado. Era mais um pedaço dele. Em poucos instantes já começa a aparecer outro do lado dele. E mais outro, e mais outro. Partes de vários peixes. O cheiro ferroso já começa a subir. Eu sinto um pouco de ânsia, mas antes que eu me sentisse mais mal, eu pego a câmera e tiro uma foto. E no momento que aciono o flash, algo se movimenta na água muito rápido. Eu pego a foto e começo a balançar para ver se ela tinha registrado alguma coisa. E por sorte, ela tinha. Era uma silhueta borrada, mas ainda assim era bem grande. Eu tento ligar o motor rapidamente. Eu queria sair mais rápido possível de lá. Ele funciona depois de algumas tentativas e eu vou partindo pro cais. Mas pelo menos o que estava debaixo do lago não conseguia me pegar. Ao menos eu achava isso. Independente de tudo que aquele garoto podia ter visto, isso era fora do normal. Era de se questionar se aquilo era natural ou não. A probabilidade maior é que fosse um animal, era óbvio. Mas o sentimento era de um filme de terror, quase que um monstro dentro do lago. Eu olho pra trás e vejo uma forte movimentação de água na minha direção. Tava escuro, mas eu conseguia ver. Aquilo era enorme. Ele me alcança e colide com toda a força na parte de trás do barco. Eu escuto a pele dela rasgando com o motor. Ele trava, como se tivesse algo enroscado nele. Eu rapidamente tento ligar de novo, desesperado. Eu vejo a água ficar mais escura. Tá se misturando com o sangue daquela coisa. Eu vejo algo se estribuchar debaixo d'água. Eu pego a câmera e tento tirar uma foto. E na hora que o flash sai, a coisa se afasta. Pego a foto e balanço rapidamente pra ver se ela revela. E é aí que eu vejo uma silhueta muito nítida, com a cabeça pra fora d'água. Dá pra ver seus olhos brilhantes com flash. Era uma criatura que eu nunca tinha visto. Talvez a noiva que aquela velha tinha falado. E nesse caso, eu era a presa. Eu começo a buscar o máximo de informação possível. Lembrar de tudo que aquela mulher tinha falado. Vejo lá no final do lago, 2 olhos brilhantes a me observar. Aponto a lanterna pra ela e no mesmo momento ela se abaixa dentro da água. Era a luz.
Aquela coisa não gostava de luz. E eu fiquei ciente disso. Até porque sem o motor, eu teria que tentar de tudo pra sair vivo dali. Então ter algo pra me afastar daquela coisa já era muito útil. Vi algumas movimentações na água, aquilo aí tava me deixando paranoico. O frio já tava começando a tomar conta. Ficar lá até o amanhecer não era opção. Tentei procurar algo pra me defender na mochila, mas no máximo eu tinha uma faca. Até que eu abri o baú do barco. Tinha um par de remos, era o melhor que eu consegui. Começa a remar o mais forte que eu posso. Eu consigo até me deslocar bem, mas aquela coisa tava a 2 passos à minha frente. Não demorou muito pra criatura me alcançar. Ela pega meu remo com os dentes. Ela estribucha. Eu bucho pra tentar arrancar da boca dela, mas não funciona. Ela quebra ele ao meio. Tava tudo perdido. Eu ia ter que ficar lá com aquela coisa. Eu tinha que arrumar algum jeito de sair dali. Foi aí que eu tive a ideia que poderia me salvar. Eu tentei juntar todos os pontos. Se fosse pra ver aquela lacraia morta, eu transformo esse barco no inferno. Machucado, só com a mão, apenas um remo e sangrando, eu comecei a botar meu plano em prática. Comecei a remar igual um louco, apenas com um remo. A criatura batia no meu barco. Logo revidava com a minha lanterna. Eu jogava a luz e ela se afastava. Mas é óbvio que aquilo não ia adiantar. Ela tinha entendido que eu tava tentando chegar no raso. E ela não ia deixar isso fácil. Ela foi mais rápida que o barco e ficou na minha frente. Ela não ia deixar eu passar. Eu me levanto diante da criatura. Pego na minha mochila meu lampião. Acendo com o isqueiro. A luz amarela encandeia. Eu tiro o colete e jogo na água. Me abaixo e pego a garrafa PET cheia de gasolina. Eu derramo ela no barco inteiro. Jogo um pouco na água e com a outra mão eu pego minha câmera e disparo meu último flash. Que se afogue no sangue, alma imunda. Uma tarde linda, o melhor momento do dia, pelo menos na sua concepção. Uma moça sentada numa pequena colina admira seu companheiro. O cavaleiro fazia a se sentir uma princesa. Ele elogiava, dizia que sua vida sem ela era impossível. A fazia se sentir especial. E o principal, ela lhe dava esperança. Esperança de sair daquele maldito vilarejo, se livrar das pessoas imundas, que nunca gostaram dela, diferentemente dele. Todas as tardes, ela o esperava na beira do lago, as margens mais lindas que alguém poderia ver. Ele sempre trazia algo para ela, o que ele achava nas suas grandes viagens por outras cidades da região. Até que chegou uma tarde, onde ele não veio. A moça voltou para casa chateada, mas com fé que ele voltaria no dia seguinte. Entardeceu no outro dia, e ela voltou para casa, dessa vez em lágrimas. No outro dia, ela estava lá. Passaram semanas, meses, anos. E aquela preocupação de antes, pois poderia ter acontecido alguma coisa com ele, foi de pouquinho em pouquinho se amargurando, se tornando ódio, desprezo. Não por sua parte, mas vinda dele. Ele a deixou para apodrecer, junto às flores que um dia ele a deu. O abandono machucava a alma. Ela já não rezava para ele voltar. Não para amá-lo novamente, mas para mostrar o que ele tinha feito. Como ele havia destruído a sua curta vida. 32 anos. Em uma noite, o agora homem retornou com sua atual esposa para mostrá-la as águas mais lindas que ele já havia visto. Mas o que não esperava é que do alto da colina ela admirava todos os seus sonhos, esperanças, planos sendo entregues a outra. Nem entregues, roubados, tirados à força. Mas assim ela pensou. Mas de toda forma, ele já tirou tudo dela. Mas ele não roubaria o seu lugar. Entregar assim, igual a tudo que ele a prometeu. A prometida, tão amargurada, apunhalou a mulher. O covarde viu sua atual esposa implorando e mesmo assim tentou fugir. Mas a noiva, a prometida noiva, não via mais ele como um amante, mas sim como uma presa que necessitava ser exterminada. Ela o desfigurou e arrancou seus olhos para que não pudesse desejar mais nenhum. E desse modo, arrastou o covarde para dentro do lago. Águas que um dia banharam sonhos, promessas, mas que agora abrigavam nas suas profundezas o corpo de ambos. Ela pôs um fim na vida de sofrimento e amargura. A criatura rosna e ela começa a vir em minha direção com toda a velocidade. Eu espero ela chegar o mais próximo possível e pulo na água, jogando o lampião dentro do barco. Jogando o lampião pra dentro. A labareda sobe, a criatura começa a gritar de dor e eu nado o mais rápido que eu posso. Com pouco tempo eu consigo chegar ao cais. As pessoas do restaurante percebem que eu tô lá, elas pedem socorro. E assim, dessa forma, eu consigo escapar da criatura. E essa foi
A Morte no Lago. Uma história de monstro muito baseada aí no Monstro do Lago Ness e no episódio de Gravity Falls, que eles tiram uma foto da criatura dentro do lago. Eu vejo essa obra muito como uma releitura de ambas partes, uma mistura de várias referências que eu busquei, mas principalmente da lenda em si. Criaturas dentro de lago estão presentes no folclore, em mitologias. Teve muita bagagem assim para se trazer e eu acho que é uma mistura de referências que deu nisso. Espero que tenha gostado, considere se inscrever e deixar o like. Esse foi um projeto que eu gostei muito de fazer e dessa forma você ajuda muito o meu trabalho. Mas bom, eu sou Pedro Deujo, sou contador de histórias e até a próxima.